todos os ouvintes do canal Aloísio O Ramos. Hoje, como todos os sábados, com a participação da irmã Tayane na A Voz do Evangelho. E nós estamos aqui hoje para mais uma mensagem de Deus aos vossos corações, né? De maneira tal que nós vamos ver quais são as boas novas que Deus tem para mim, para cada um dos irmãos, porque primeiro, né, vem para a pessoa que teve a leitura e o entendimento, né, vindo da parte de Deus, né? E nós vamos mencionar aquilo que Deus compartilhou comigo, né? Entramos um pouquinho atrasado por conta que eu estava relembrando um pouquinho, né, sobre o versículo base que Deus havia empedrado no meu coração, e vamos deixar o Espírito de Deus falar melhor a cada um de vós, né? Nós hoje estaremos mencionando a temática da Copa do Mundo, né? Estamos adentrando a Copa do Mundo, né? Hoje teve o jogo aí do Brasil e Egito, no final vamos falar quais foi o placar, mas a temática de hoje é a Copa do Mundo, que essa semana vai dar abertura, hoje teve jogo, né? E por aí vamos indo, né? E vamos assim torcer para o nosso país, cada um com seus países, aí vamos torcer de acordo, né? Levando em saber, vai saber que levará aquele que for o melhor dentro das várias partidas aí selecionadas ao longo de um mês, que é o mês de junho e julho, quando acaba a final, né? E aí a temática de hoje tá: Jesus é o valioso prêmio da nossa recompensa final. Jesus é o valioso prêmio da nossa recompensa. Afinal, está sobre o versículo base, aqui em 1 Coríntios 9. E aí aqui, no 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de maneira que o alcanceis. Meus queridos irmãos, né, a Bíblia por si só, eu sempre digo isso, diz muito que não precisamos falar muita coisa, né, para quem tem boa interpretação de texto, né, quem tem aí uma boa leitura, quem sempre foi bom na matéria de português, redação, né, literatura, e por aí vamos indo, né, hoje em dia tem várias temáticas aí pelo mundo, mas quem é bom nessas matérias consegue entender o que a Bíblia nos diz, né? Ela, do início ao fim, ela tem vários questionamentos que cada um de nós pode compartilhar de tudo ou parte de tudo, né? Mas tem dica para todos, homens, é mulheres, é pai, é mãe, é filho, é criança, é jovem, é idoso, é adulto, é rico, é pobre, é quem quer ficar bem financeiramente, é estratégia financeira, é estratégia espiritual, é estratégia de todos os modos, né? Basta a gente interpretarmos como se fosse uma redação circular que a gente faz por aí no Enem da vida, por exemplo, né? Quem é bom em Enem é bom na palavra de Deus também, porque a Bíblia é a interpretação do texto do começo ao fim, né? E aí, hoje, nós vamos falar sobre a matemática da Copa do Mundo, porque está aí abrangindo aí os corações, a euforia do mundo inteiro, né? Cada um torcendo pelo seu país de origem ou pelo seu país que se sente acolhido, né? Então, nós vamos aqui mencionar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não diz sobre o jogo, não diz sobre futebol, não diz. Essa palavra, ela pode ser levada sim para um futebol, porque aqui não me diz qual estágio a Bíblia está falando, mas é um estágio, e é um estágio que faz uma pessoa correr, né, dentro dele, para alcançar alguma coisa que vai ter um prêmio final, que vai ter uma recompensa no final. Então, quero eu, assim, conjecturar na minha pouco entendimento, mas na sabedoria vindo do Espírito Santo,
que hoje nós vamos adentrar sobre o jogo de futebol. Porque o jogo de futebol, tem que ser em estágio, não pode ser muito pequeno. Os jogadores que eles estão vão ficar correndo atrás de um objeto que é um cubo, né? E é uma bola, né? Assim, sob o nome popular de bola, né? Que já foi dito como jabolã, meio batazoia, vários nomes aí, de estimativa nas Copas do Mundo aí, vão botando aí como os animais de estimação, assim, né, animadores, né, vão botando aí aqueles bichinhos para poder chamar a atenção da criançada toda e adquirir mais espectadores para os jogos. Porque aqueles bichinhos que botam lá para chamar a atenção, né, eles são uma espécie de chamariz da criançada que vai comprar aqueles álbuns da Copa, que vai aí gerar mais uma evolução, um aumento na economia, né? Vai gerar uns lucros aí, né? E tem as pessoas que compram passagens para ir para os países que cada ano, os anos da Copa vão estar lá jogando. Me parece que esse ano são 3 países que vai jogar e as pessoas estão, quem tem dinheiro consegue ir, e outros se endividam para ir, mas aí cada um, não vamos aqui julgar ninguém, né? Outros parcelam e não sei quantas vezes para terminar daqui, até quando a Copa acabar, tá pagando ainda mais fogo, adquirir um sonho. Tem gente que tem sonho de ir conhecer o país e tá vendo o teu país jogando. Não é errado isso, irmãos, não é errado. O errado é quando o nosso coração fica subjugado a essas mínimas coisas que são, né, a sabedoria que Deus deu aos humanos, né, evoluir o jogo e tudo mais, faz bem para a nossa saúde. Todo mundo sabe que fazer esporte faz bem, quando não em excesso, é bom e é benéfico, né, para as nossas correntes sanguíneas, evoluir, subir, descer para ver do coração, né, e fazer as batidas corretamente do nosso coração. Mas o errado é quando a gente começa a botar muito amor, quando a gente começa a colocar essas coisas na frente daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas, na frente de pessoas, na frente de outras coisas. Por exemplo, eu deixei de fazer algo de benfeitoria para a minha vida, né? Às vezes fazer uma melhoria na minha própria saúde para poder ir assistir o jogo lá na Copa, no país que vai ser esse ano. Aí a gente tem que perguntar a Deus se é bom, se vamos ser bem-sucedidos nisso, né? Isso sim, quando a gente começa a fazer violência para defender o nosso país, menosprezando ou minimizando o outro, que Deus nunca quis isso de ser humano nenhum. A gente tem que respeitar, né, as origens alheias, a gente tem que respeitar as identidades individuais de cada um de nós, né? E desde que não, não esteja infringindo as nossas morais, princípios e bons costumes. E essas 3 coisas a gente não pode perder. Nossa moral, princípios e bons costumes, não. Irmão, a nossa cultura é de um jeito, a cultura do outro país é de outra. A gente tem que respeitar? Sim. É relevante? Sim. E igual certa vez, por ocasião, certa vez aí, foi notificado nas redes sociais aí, um tempo atrás, uma pessoa muito famosa, veio de um país lá que ele era e começou a pinchar aqui o nosso país. Por quê? Porque lá no país dele não podia pinchar. Mas aqui não tem uma lei muito aprazível para isto, apesar que existe lei para tudo, mas também é brecha para cada tipo de lei. Ele pegou uma pena, alguma coisa assim, fez umas ações sociais, ficou liberado e está lá até hoje, benzão no país dele, mas graças a Deus, hoje em dia ele é uma pessoa redimida, né? De mente organizada, ele se organizou e tem uma vida saudável, mas sadia perante a sociedade. Mas naquela ocasião, era muito jovem ainda e quis fazer esses deslizes da vida, mas não
refletindo, sim, as morais, bons costumes e princípios do nosso país. Porque não é bonito a gente ver pichação em canto nenhum, meus irmãos. Não é bonito. Qual dos irmãos vai gostar de ver pichação no seu muro, no seu portão, na sua casa? Muitas das vezes até ofensiva, de palavras de baixo escalão, ninguém quer isso, entendeu? E além de estar sendo de mau exemplo para os nossos pequenos, né? As nossas crianças atuais. Então, meus irmãos, temos que vigiar, porque Deus, Ele quer sim que nós festejamos, que nós comemoramos, que nós reunimos, que nós nos sociabilizamos em família, no coletivo e até individual. Se caso assim você não tiver condições de estar com ninguém no jogo da Copa, matar ali Deus e você, você e Deus, e quiser botar sua blusa do seu país de origem, do seu país que te acolheu, do país que você ama, daquele país que você vai torcer, isso não é errado, né? Que você queira comprar uma corneta e tocar na hora do gol, não é errado. A gente comprar umas delicinhas, uns petiscozinhos e fazer em família, né? É errado sim. Você, né, nas palavras aí secular, beber, morar demais, né? E ultrapassar os limites, pegar teu carro, tua moto, tua bicicleta, tua moto elétrica, entendeu? Teu patinete, o que seja, e fazer uma tragédia, seja para com a sua própria vida ou seja para com a vida do outro. Isso sim é errado, né? E já diz o ditado: se beber, não dirija, né? Então, e se dirigir, não beba, meus irmãos. Então, o ideal é não beber. Mas não vamos infringir leis, não vamos colocar a vida do outro em perigo por causa de jogos da Copa do Mundo. Vamos ter sabedoria para com a vida do nosso próximo. Porque se você tem sabedoria com a vida do teu próximo, você está se amando, né? A Bíblia diz assim, os mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas. Todas. Todas. Todas é todas. Então a gente não deve colocar um país acima de tudo. Assim a gente vai Deus acima de todos. Então a gente também não pode colocar jogo acima de nada, mas o teu próximo você tem que amar como a ti mesmo, diz o mandamento, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, se você está se amando, você jamais vai colocar a vida do outro em perigo. Ainda vai repensar se aquilo será bom para tu e para o outro, né? Eu não sei dirigir, meus irmãos. Também não faço questão de estar dirigindo em momento algum da minha vida. Quando eu preciso utilizar um transporte público, né? Ou eu pago pelo mesmo, ou eu sou acompanhante do meu filho, porque ele tem um benefício da passagem, ou eu procuro uma condução, às vezes, né? A gente recebe uma carona de um vizinho, de um colega de trabalho, né? A gente compartilha uma partida de corrida aí pelos aplicativos, mas essa é a minha escolha. Também não sei andar de bicicleta. A irmã tem vontade de aprender? Não mais, né? Eu teria que ter aprendido de mais nova. Mas agora, já apesar do rosto parecer ser um pouco mais jovem do que aparento ser, já a irmã Tayane já está se aproximando do 4.0. Então a gente não vai. Eu mesma penso em mim. Eu mesma penso em mim. Meus irmãos, eu não vou me colocar em perigo nessa altura do campeonato da minha vida. Por quê? Porque eu posso quebrar um osso que me fará falta em algum momento da minha vida, né? Não ficará mais o mesmo, porque eu já parei da fase do crescimento há muito tempo. Pelo contrário, agora, né, até a medicina, né, ela é específica em falar que com o tempo, a idade, você vai até diminuindo alguns centímetros do seu tamanho. Mas então, meus irmãos, Deus me livre, né, a gente quebrar alguma parte de tudo que vai me fazer falta. A irmã Tayane ainda está numa idade que precisa trabalhar para sustentar a casa dela, né? É uma necessidade. Então, né, e além do mais, eu tenho que visar, olha como eu penso no outro. Né? E se eu me acidentar nessa altura da minha vida?
mas a irmã já recebeu o convite de alguém que queira te ensinar a andar de bicicleta? Já, meu próprio filho. Mas eu não, eu mesmo penso em mim, não, né? Outra coisa que eu também não me habilito a fazer é andar de overboard, porque eu, né, viso em mim, eu tenho problema de coluna, né, já de nascença, então se eu der um mau jeito, vai ficar a coisa mais dificultosa e além das dores, né? No momento, né, a gente tem que visar aquilo que estamos no momento. Então, as dores que eu sinto são suportáveis? Graças a Deus, é suportável. Então, para que eu vou me lançar a fazer algo para eu não suportar ou ainda dar trabalho para os outros? Então, a gente tem que. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então, a mesma coisa é aí para os jogos, né? Aí a Bíblia nos diz assim: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm. Todos, meus irmãos, todos e todos, né? Então, aqui, ó, todos os jogadores estão lá correndo, mas um só leva o prêmio. Então, a Bíblia não diz que todos levarão o prêmio, não. Todos correm, mas só um levará o prêmio. Então não adianta você ficar aí, olha, agredindo sua saúde com ansiedade, com apavoramentos, né? Aí ficando aí, muitas das vezes as pessoas já viu, normalmente a Copa do Mundo, gritam tanto, que quando vai trabalhar nem voz tem, vai ganhando o teu próprio sustento. E muitas das vezes, a maioria dos trabalhos, nós precisamos usar as vozes, e quem tem, né? Graças a Deus, quem foi beneficiado com o dom da fala, para poder falar com seus clientes, com seus passageiros, com seus pacientes, né? Aí às vezes demora assim, ultrapassa os limites que chega no outro dia aí cansado, né? Chega exausto, de ressaca, não vai produzir muito no seu trabalho, não vai produzir muito em quase nada se você não causar um acidente na estrada, né? Então, olha a dificuldade que a gente tem se a gente não, assim, a gente for regrosso naquilo que Deus colocou para nós mesmos usufruir de um lazer, de uma alegria momentânea, mas Deus colocou aí para a gente ter essa alegria momentânea. E aqui a Bíblia não está falando que é errado. Deus só está falando que só um vai levar o prêmio. Então, para que a gente se desgastar se a própria Bíblia diz que só um vai levar o prêmio? Agora a gente fica na expectativa que quer que o nosso país ganhe, isso é muito bom. Mas não fica ansioso, meus irmãos. Fica ansioso, a Bíblia não fala, pelo contrário. A Bíblia fala para lançai vós as vossas ansiedades. Lançai vós é jogar longe as nossas ansiedades. Mas as expectativas devemos ter, boas, né? Mas também devemos sempre pensar que podemos vir, né? A nossa expectativa não ser alcançada, né? Apesar que queremos que seja sim, né? Avante Brasil, né? Eu também torço. Vai que é nosso. Hexa tá aí logo na frente. Mas eu não posso deixar isso influenciar nas minhas tarefas cotidianas. Eu não posso me desfocar do meu trabalho porque eu quero que o Hexa chegue, né, no meu país. Eu não posso me desfocar, me descuidar, melhor dizendo, da criação do meu filho, né? Por conta que eu estou atrelada aos jogos, eu não posso deixar de ir aos meus estudos por conta que eu estou nos preparativos da Copa do Mundo, né? Então a gente tudo é regrado e tudo anda assim, olha, conformemente o que Deus nos exige estar. Porque a própria Bíblia diz que só um, meus amados irmãos, levará o prêmio. Então, aqui diz assim, olha, correi de tal maneira que o alcanceis, né? Então, meus irmãos, a gente tem que alcançar na vida, não é errado a gente ser competitivo, sabendo que só um vai levar o
amados irmãos, não é errado a gente torcer, competir, não é errado a gente ficar ansioso por coisas a qual Deus só coloca para alegrar nosso coração momentaneamente, porque existem certas alegrias momentâneas, mas existe a alegria que são eternas. Nossa alegria que é eterna deve estar encontrada no céu, né? E daqui, quando nós nos tornarmos santos perante os olhos de Deus, porque enquanto estivermos aqui na vida terrena, nós estamos procurando nos santificarmos, no qual ninguém virá ao Senhor, né? Diz a palavra. E aqui a palavra diz também, aqui que não está longe do que diz aqui, não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correr de tal maneira que alcanceis. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, e já será a minha conclusão da boas novas que Deus empedrou no meu coração para as vossas vidas, inclusive para a minha, trazendo para a nossa vida espiritual, a Bíblia diz que a salvação é mérito gratuito da parte de Deus por nós. Mas o céu, ele é alcançado à força, está na palavra. Então, aqui é a mesma coisa, né? Porque aqui no final diz, correi de tal maneira que o alcanceis, né? Isso pode levar para estágio, né? No futebol aí é relevante a temática da Copa do Mundo, temos que correr de tal maneira, sem agredir ninguém, né? Porque se a gente pensar bem, dá para todo mundo conviver bem, sem ninguém pisar em ninguém. Irmãos, dá. Dá sim. Se todo mundo saber respeitar o espaço do outro, a individualidade alheia, dá para todo mundo conviver bem em sociedade, né? Sem criar tumulto, entendeu? Sem criar dificuldade para a sua própria vida, porque depois pode vir responder judicialmente alguma coisa. Então a gente tem que estar, andando na vereda da justiça, porém se desviando do mal. Irmãos, andar na vereda da justiça assim, andando, se desviando, mas o reto é o céu. Tá entendendo, meus amados irmãos? Então, a gente não pode se desfocar dessas coisas. Que aí a gente vai correr aqui de tal maneira, sempre num jogo, numa corrida, no esporte que a gente fizer, que só um vai levar o prêmio, a gente vai correr de tal maneira para que nós alcancemos. Mas se não der para alcançar, que podemos, né, nos contentarmos com o segundo lugar, com o terceiro, com o quarto, com o lugar que Deus tem para nós, irmãos. A gente não pode ser primeiro em tudo, entendeu? A gente, alguma coisa a gente vai deixar de ser em algum momento. Então, mas a gente vai sempre estar em algum lugar. Que estejamos sempre, possamos estar do lado da presença de Deus, ao lado de Jesus, no trono da glória, entendeu? Debaixo das suas promessas, entendeu? Então, meus amados irmãos, aqui diz assim, que a gente corra de tal maneira, isso também, na nossa fé, que a gente possa correr de tal maneira, olha, para adquirir o céu, com sabedoria, diligência, né? E discernimento, amados irmãos. E aqui fica o que Deus assim preparou para o dia de hoje, que melhor os irmãos possam estar lendo mais, buscando a Bíblia com sabedoria. Deus vai dar todo o entendimento possível, vai estar confirmando nos corações sobre o que a irmã Tayane quis falar, né? Mediante a presença do Espírito Santo no meu coração, né? A palavra de Deus, ela fala melhor o coração de cada um de vocês, né? E assim, olha, hoje, já que estamos falando sobre a Copa, aproveitei para falar por causa que teve o jogo da Copa, né? Aqui, vamos lá? Olha aqui, o resultado do jogo é esse, Brasil ganhou do Egito, né? Deu tudo certo, né, irmãos? Aqui, Brasil encerrado, né? Aqui, encerrado, Brasil 2, aí vamos aqui, olha, Egito 1, né? Para vocês verem, hoje o Brasil correu que ele alcançou. Vamos ver daqui para frente, avante Brasil, né? Tô contigo, eu não largo, né? Foi mencionado aqui o álbum da Copa, olha, meu filho também tá fazendo, tá colecionando, não é errado, irmãos, não é errado nada disso. Mas ele tá gastando dinheiro para isso. Mas, irmãos, dinheiro é uma coisa que se você deixar aí, olha, as traças comem, diz a Bíblia,
né? Então a gente, claro, tem que economizar uma coisa ou outra para investir em coisas grandes, mas o filho tem investido, ele tem tido planejamento para a vida dele, e tudo custa nada, que isso daqui também é uma alegria para quem é menino, né? Até para mim, porque aqui tem umas coisinhas interessantes aqui, fala de Copas passadas, tem um negócio aqui, olha, falando sobre as Copas passadas, que eu achei muito legal para falar, relevante, né? Que relembra algumas coisas, né? Aqui, e aí aqui ele vem falando sobre, olha, curiosidades da história, olha que legal. Então não é só um álbum da Copa, conta a história dos jogos, né? E assim, é a história do teu país, é a história de um povo, de uma nação que já teve presente entre nós. Alguns estão, outros não estão. Por exemplo, o Pelé já faleceu, o Zico ainda está, né? O Ronaldinho Gaúcho ainda se encontra por aí, né? Agora a gente vê as transformações dos jogadores, é muito bom, né? O Ronaldinho Gaúcho também está. E por aí, vamos muitos, né? Por ocasião, aqui meu filho aparecendo aqui, inclusive ele já vai ficar para poder orar, né? Olha, que interessante, né? Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. Ele já vai ficar para a oração, né, meu filho, né? Os gatos sempre querem se fazer presente aqui, olha. Mas vamos ao Senhor. Tá meio rouco, né? Mas tá valendo. Boa noite, tudo bom? Gente no canal Aloysio Ramos, né? A voz do Evangelho. Bom, galera, oremos, né? E depois faremos anúncios. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este dia de hoje. Senhor, abençoa cada um de nós. Abençoa pela nossa vida dessa pregadora que pregou hoje. Senhor, muito obrigado. Abençoa a vida dela no trabalho dela, minha mãe, Senhor, muito obrigado. E que ela ganhe, Senhor, recebimento, Senhor, da tua vida, Senhor, muito obrigado. E abençoa, Senhor, essas pessoas. E, Senhor, abençoa essa Copa que está por vir, não aconteça nada de errado, com mais a eleição também, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Galera, então, um anúncio rápido para vocês. Terça-feira é com o vovô, né? Quarta-feira comigo, vamos falar sobre a empresa da Machado e da Reginas, né? Duas empresas em uma, e quem sabe da união. Quinta-feira é com o vovô. E, se eu não me engano, sábado também é com a minha mãe. Domingo é comigo. Vamos falar sobre a união. Valeu!